Muito bem, meus queridos. Eu queria ler para vocês um texto clássico que menciona o encontro de Jesus com alguns gregos. E você sabe que, embora a filosofia já existisse antes da Grécia, alguns autores falam da filosofia hebraica, da filosofia persa, etc. Mas, a rigor, aquela que nós reconhecemos como filosofia clássica, ela surge com os gregos, ali no 6º século a.C. Então, fala-se em filosofia, pensa-se em Atenas, pensa-se na Grécia. O próprio nome filosofia, philos, amigo, amante, sofia, sabedoria, seria então amante ou amigo da sabedoria. Na verdade, esse nome filosofia, segundo uma das tradições que nós temos, ele surgiu, foi dado por Pitágoras. Pitágoras estava assistindo os Jogos Olímpicos com o rei, e ele sempre falando da sua sabedoria, da sua inteligência, e o rei, admirado com tudo aquilo, falou assim: nossa, Pitágoras, você é um sábio, um sófos, em grego. Ele falou: não, eu não sou um sófos. Eu não sou um sófos. Eu sou um amigo da sabedoria. Aí ele falou: sou um filósofos, um amigo, filosofia, um amigo da sabedoria. E daí do nome filosofia veio o nome filosofia, filósofo, etc. Tá bom? Mas olha o que a Bíblia diz que aconteceu quando Jesus estava numa das festas em Jerusalém. Estou lendo João capítulo 12, versículos 20 em diante. Diz assim: ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus quis dizer com essa resposta tão enigmática para os gregos? Vamos, em primeiro lugar, examinar quem seriam esses gregos. Jesus estava em Jerusalém, numa festa religiosa, certamente a festa da Páscoa, e ele estava ali, talvez, nas proximidades do templo, e diz que alguns gregos que foram para adorar durante a Páscoa. Então, aqui nós temos 3 possibilidades de interpretar esses gregos. A primeira, para mim, que é a mais fraca, que esses gregos eram gentios mesmo, pagãos, pessoas não judias que estavam ali, sei lá, como turistas, vendo, admirando a religião dos judeus e acabaram pedindo para ver Jesus, sabe? Eu não creio que seriam assim, não. Por quê? A Bíblia diz que ali estavam alguns judeus que foram para adorar durante a festa. Então, se eles foram para adorar durante a festa, eles também participavam do cerimonial judaico. Eles tinham algum envolvimento com a religião judaica, correto? Segunda possibilidade que alguns levantam, que esses gregos seriam apenas judeus de fala grega que moravam na diáspora, no exterior. Como assim? É porque, de acordo com a história do povo hebreu, você sabe que quando os judeus foram levados em cativeiro para Babilônia, quando acabou o cativeiro da Babilônia, na época dos persas, muitos judeus não quiseram voltar para morar em Jerusalém. Eles estavam acostumados no exterior, tinham ficado mais de 70 anos lá, muitos até nasceram em países estrangeiros. Então, ali já tinha o seu comércio, a sua língua, muitos já nem falavam hebraico mais, o hebraico quase ficou língua morta, eles falavam mais aramaico, que era a língua da Babilônia, outros nem o aramaico, falavam outros idiomas. Então, para eles era mais cômodo continuar morando fora de Israel e ir a Jerusalém só nas festas religiosas, tá certo? É como alguns de vocês que são descendentes de italianos, de portugueses, de alemães, de europeus, mas moram no Brasil, os filhos já nascem aqui, vão ficando, como tem brasileiros também morando no exterior que não querem voltar mais. Então, esses judeus, como até hoje, você sabe que no mundo tem aproximadamente uns 14, 15 milhões de judeus. Só que desses 14, 15 milhões de judeus que há no mundo, 6 milhões moram em Israel. 8 milhões moram em outros países, como Argentina, Estados Unidos, Brasil. Tem muito judeu que mora aqui. E eu conheço muitos judeus que não falam hebraico. Não falam hebraico.
Quando eu participei de algumas escavações em Israel, tinha muito judeu com a gente, todas as aulas eram todas dadas em inglês, porque os judeus não falavam hebraico. E muitos vão para lá, como jovens, para participar de excursões, e tudo em inglês, porque eles são americanos, judeus americanos. Então, na época de Jesus era a mesma coisa. Alguns pensam que esses gregos eram apenas judeus que moravam no exterior. É possível. Mas eu trabalho com uma terceira hipótese, essa que para mim é a mais forte. Havia na época de Jesus 3 tipos de judeu. O judeu de nascimento, geralmente filho de mãe judia, como Maimônides vai preconizar na frente, judeu filho de mãe judia, aquele judeu que nasceu judeu. O prosélito, que era aquele que se converteu ao judaísmo plenamente, ele não nasceu judeu, mas se transformou em judeu. E o judeu do portão, ou prosélito do portão, ou temente, como eles apelidavam esse terceiro grupo, que eram pessoas que simpatizavam com o judaísmo, tinham se convertido ao judaísmo, mas especialmente os homens não aceitavam praticar a circuncisão. Então tinha um debate ferrenho na época do Segundo Templo, na época de Jesus, se esse judeu do terceiro grupo era judeu ou não era judeu. Aí tinha rabino que defendia, não, eles são nossos irmãos, porque eles aceitaram, eles fazem sacrifício, eles devolvem dízimo para o templo, eles comem comida kashrut, comida limpa e tudo mais, só não são circuncidados. Aí o outro grupo falou assim, não, mas a aliança que Deus fez com Abraão é que os descendentes de Abraão deveriam ser circuncidados. Se eles não são, não podem ser considerados descendentes espirituais de Abraão. Então tinha aquela briga danada. Mas esses judeus, mesmo sendo rejeitados pelos prosélitos e pelos judeus de nascimento, vinham às festas religiosas, e é interessante que quando fala gregos, dá a entender realmente que está falando de judeus, talvez dessa categoria. Olha que interessante o que está em João, capítulo 7, verso 35. Olha o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 35. Vou ler para vocês. Olha o que Jesus falou. Então os judeus disseram uns aos outros, será que ele, Jesus, irá... Para onde ele, Jesus, irá que não possamos achar? Será que ele pretende ir para a diáspora entre os gregos a fim de ensinar os gregos? Então, veja bem, essa pergunta dos judeus aqui, quando viram que não conseguiam achar Jesus no templo para prendê-lo, aí eles perguntaram, né? Poxa, para onde que ele vai? Será que ele vai para a diáspora, os países do exterior, entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? Então, essa passagem de João capítulo 7 com João capítulo 11 parece indicar que esses gregos eram judeus que tinham se convertido ao judaísmo em tudo, talvez menos na circuncisão, e que estavam nas sinagogas espalhadas ao redor. E parece-me que o ensino de Jesus já tinha chegado lá. A fama de Jesus tinha chegado entre os gregos, entre aquele povo. Mesmo sendo judeus, eles estavam por demais tomados de filosofia grega, de conceitos gregos, de língua grega, eles falavam grego. Mas a fama de Jesus chegou lá. E quando vieram a Jerusalém, que souberam que o famoso rabino Jesus de Nazaré estava ali, eles queriam conhecê-lo. E por que eles procuraram Filipe? Eu deduzo que, como o nome Filipe é um nome grego, porque os outros apóstolos de Jesus têm geralmente nomes judeus, né? Simão, Pedro, Judas Iscariotes, Yehudá, todos nomes judeus. André tem um nome grego e Filipe também tem um nome grego. E por Filipe ter um nome grego, eu acredito que Filipe talvez fosse o único do grupo que sabia falar grego. Existe um debate na academia, que eu não vou entrar nele agora aqui, porque ia fugir muito da minha fala, se Jesus sabia ou não falar grego. Tudo indica que Jesus só falava aramaico e hebraico. Talvez conhecesse uma frase, uma palavra ou outra em grego, mas nada mais além disso. E não falaria latim. É o que se deduz. Agora, é provável que Filipe falasse fluentemente grego e aramaico. Por isso que eles foram até Filipe. Tanto é que no livro de Atos dos Apóstolos, quando tem um eunuco, que também não falava hebraico certamente, estava no caminho, lendo ali uma tradução grega da Bíblia, do livro de Isaías, Filipe, que é levado até ele, consegue conversar com ele. Então, Filipe deveria falar grego, por isso que foram até Filipe. E por que Filipe não levou direto para Jesus? Veja, Filipe primeiro foi procurar o seu companheiro, e depois que ele falou com o seu companheiro, é que eles foram
falar com Jesus? Por que Felipe não foi direto falar com Jesus? Por que primeiro ele foi pedir alguém para... Eu estou falando André, não é? Pedir André, o que você acha? Aí os dois foram juntos a Jesus. Talvez porque esses gregos, sendo judeus meia boca, havia uma discriminação muito grande quanto a eles, no que eu falei com vocês. Então, será que Jesus iria recebê-los ou não? Agora, com essas coisas em mente, eu estou pronto para dar a resposta sobre o que Jesus quis dizer quando falou que o grão de trigo caindo na terra deve morrer para produzir muito fruto. Quando esses gregos chegaram a Jesus, que eles queriam ver Jesus, Jesus se dirigiu a eles dizendo assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Lembra que no capítulo 7 eu li que que os próprios judeus falaram, será que ele vai para o mundo dos gregos para ensinar os gregos? Isso indica que o ensino de Jesus já havia chegado lá em cima. Então aqui esses gregos talvez vieram até como emissários oferecerem a oportunidade de Jesus sair ali de Jerusalém e pregar em Atenas ou em Corinto, nos lugares por onde no futuro Paulo passaria. Ou seja, do ponto de vista estratégico, humano, marqueteiro, se eu posso dizer, era uma oportunidade áurea para Jesus. Jesus sairia daquele mundinho ali dos judeus e poderia ganhar o mundo. Você sabe que hoje, quando você publica uma coisa em português, você tem esse alcance. Mas se você publica em inglês, o seu alcance vai para mais de 100. Você vai multiplicar por 100 o seu alcance se você publica em inglês. Da mesma maneira, naquela época, se Jesus tivesse os seus ensinos publicados em grego, se Jesus em pessoa fosse a Atenas, fizesse um milagre em Atenas, uau, imagina quantos filósofos estoicos, epicureus se converteriam, quantas pessoas. Era uma oportunidade. Mas Jesus gentilmente falou assim, não, ainda não é essa hora. Chegará o tempo, mas não é agora. Sabe por quê? O trigo primeiro tem que cair na terra e morrer, para depois frutificar. Ou seja, eu tenho que primeiro ser crucificado daqui a poucos dias, e depois que eu for crucificado e colocado na terra, aí que meu nome vai ser espalhado pelo mundo. Eu tenho certeza que eles não entenderam muito bem essa parábola de Jesus, essa comparação. Mas depois que Jesus morreu e foi crucificado, tanto eles como os apóstolos entenderam o que Jesus queria dizer. Porque foi depois da crucifixão de Jesus que ele de fato teve o seu nome rodando o mundo, especialmente através de um homem que sabia falar com os gregos. Estou falando do apóstolo Paulo. Mas para entender por que os gregos entram nesse cenário e por que a oportunidade de Jesus era pregar para os gregos e não para os persas, para os babilônios, os egípcios, aí eu tenho que voltar na história. Vou voltar na história. Vamos voltar ali na Grécia por volta de 1200 a 800 a.C. Esse é um período que muita gente considera ali na Grécia o período homérico. É um período em que muitas literaturas gregas foram escritas, a Ilíada de Homero, a Teogonia de Hesíodo, as fábulas de Esopo, vários poemas foram escritos ali, vários materiais da literatura grega, de 1200 a 800 a.C. Só que de 800 até por volta de 600 a.C., é um período que o povo grego teve, assim, de grande atraso cultural. Não há muita produção nessa época. Hoje questiona-se a chamada Idade Média da Grécia. Muitos autores não acham que isso é verdade. Mas na arqueologia foi um período pobre culturalmente, no sentido que nós não vemos tanta produção de cerâmica, tanta coisa assim. É um assunto ainda em debate entre os que estudam mais a filosofia grega, mas vou acentuar que foi um período que teve um certo ocaso ali da cultura, especialmente político. O povo, quando estava no 6º século a.C., o povo grego estava saturado dos governadores, dos líderes, dos políticos. Havia se criado a aristocracia, e achavam que a aristocracia que deveria dominar o povo. E de onde vem a palavra aristocracia? Kratos é poder. Cracia, kratos, poder. Democracia, poder que vem do povo. Arestes, melhor dizendo em grego, significa virtuosos, pessoas que têm dons, são virtuosas. Então, arestes, kratos, ou seja, aristocrático, aristocracia, os virtuosos no poder. E esses virtuosos que estavam no poder
ou seja, que poucos decidiam por muitos, eles chamavam esse regime no qual os aristocratas dominavam de democracia, o poder que emana do povo. Só que eles achavam que o povo não tinha condição de tomar decisões sábias, só eles podiam. Então criou-se um triângulo onde o povo sustentava os nobres na época da bonança e guerreava pelos nobres na época das guerras, como teve as guerras médicas contra os persas, né, como teve a guerra do Peloponeso, e o povo já estava saturado daquilo. E para manter todo esse sistema funcionando, os poderosos, os ricos, contratavam os rapsodos. O que são os rapsodos? Ou rapsirodós? Eram declamadores itinerantes, poetas, muitos deles, que iam de cidade em cidade contando histórias da mitologia grega para manter o povo, assim, entretido, acomodado. E as histórias da mitologia grega geralmente eram uma mistura de deuses com vícios tremendamente humanos, um Zeus que era mulherengo, beberrão, um Baco, deus do vinho, o Dioniso, né? Baco é para os romanos, um Dioniso que também vivia embriagado, uma Afrodite que era completamente pervertida no seu comportamento, ou seja, os deuses tinham que se via de pior de caráter. E em contrapartida, você tinha alguns poucos vivos que tinham o privilégio de ser filhos dos deuses, semidivinos, semideuses, como era o caso de Heracles, que os romanos vão chamar de Hércules, como era o caso de Teseu, ou heróis do povo também tinha os heróis, tinha os semideuses e tinha os heróis. E essas histórias entretinham o povo. Lembre-se que eu estou falando de uma Grécia, de uma época em que não havia rádio, TV, internet, YouTube. Então, o que entretinha o povo eram as declamações. Agora imagina você morando numa cidade como Corinto, ou quem sabe a cidade de Mileto, ou ainda a própria cidade de Atenas, e de repente anunciam que chegou na cidade um grande poeta que irá para a Ágora era a praça central, para contar a todo mundo as histórias da mitologia grega. E ele chegava com empolgação e contava para todos a história do Minotauro, ele contava a história de Édipo, só tragédia. Vocês conhecem a história de Édipo? Eu vou até resumir para vocês aqui. Édipo era uma criança que foi amaldiçoada pelo oráculo de Delfos a matar o próprio pai e se casar com a própria mãe. E o rei Laio, quando teve esse filho, dizia a mitologia, o rei Laio recebeu essa profecia do oráculo de Delfos. Então o rei Laio, sabendo que aquela criança, que era o filho dele, mataria o próprio pai, se casaria com a própria mãe, ele mandou um guarda de confiança dar cabo da criança. Só que o guarda não teve coragem, ele preferiu entregar o menino para um casal, e esse casal criou a criança como sendo filho deles, e quando esse menino cresceu, ele ficou muito poderoso. Aliás, ele tinha um problema na infância, que os pezinhos dele eram tortos. E por isso que o pai dele, Laio, deu o nome para ele de Ed-Podós, quer dizer pé torto. Né? Podos, podói, pés. Podos, pé. Ed, torto. Então, Ed-Podós, pé torto, Édipo. Só que ele cresceu nessa família que o criou sem saber a origem dele. Quando ele saiu de casa dessa família, um dia ele foi para a cidade de Tebas. E ele chegou e começou a trabalhar na cidade de Tebas, mas se desentendeu com o rei da cidade. E ele brigou com o rei e matou o próprio rei. Só que ele não sabia que Tebas era a cidade onde ele tinha nascido. E o rei que ele matou era Laio, seu próprio pai. Ele saiu fugido de Tebas, com medo de uma vingança, alguma coisa, e só voltou lá anos depois por uma razão. Ele viu na cidade de Tebas o rosto de uma mulher por quem ele se apaixonou e ele não podia esquecer dela jamais. O nome dela era Jocasta. Quando ele volta na cidade, ele vê que a cidade estava vazia e todos falam que eles estavam com uma maldição, porque desde que o rei Laio foi morto, uma esfinge assombrava todo mundo na cidade, não deixando ninguém entrar nem sair. E que se eles encontrassem um herói para matar a esfinge, esse herói seria o seu rei e se casaria com a rainha Jocasta. Ele ficou encantado com aquilo, foi, matou a esfinge, que propôs uma charada para ele, e quando ele é aclamado o rei de Tebas e se casa com Jocasta e tem 2 filhas com ela, aí o oráculo de Delfos um dia lhe revela, olha, esse homem que você matou no passado, o marido de Jocasta, era o seu pai.
E Jocasta, a mulher com quem você se casou, é a sua própria mãe. Desgostoso com a realidade, Édipo colocou os dedos nos olhos, arrancou os olhos e saiu cego pelo mundo. Agora, imagine essa história trágica, por isso que são chamadas tragédias gregas, essa história trágica, ela sendo contada com toda impostação de voz, o povo ficava assim. E isso aí mantinha o povo quietinho. Até que, nessa situação toda de mitologias, poetas, aristocracia, uma democracia ateniense muito esquisita, o povo passando fome, brigando pelos monarcas na época da guerra, plantando para eles na época da bonança, surgiram alguns cidadãos que estavam insatisfeitos com a realidade e com as explicações mitológicas que os poetas davam. O primeiro homem que surgiu com esse questionamento buscava compreender a natureza. E eles queriam procurar o princípio de todas as coisas da natureza. Esse homem chamava-se Tales de Mileto. Tales era inteligentíssimo, inteligentíssimo. E Tales queria combater a mitologia grega. Tales, ele vivia no mundo das estrelas, assim, analisando a natureza, e até tem um episódio que ele, uma vez, desafiou um grupo de homens que todos acreditavam que o sucesso ou o fracasso da agricultura dependia de se dar ou não sacrifícios para a deusa Deméter, a deusa da agricultura. Só que Tales, para desmentir isso, falou, não tem nada a ver, parem com isso. Deem-me um campo onde não tem agricultura, onde a terra é seca, e eu vou plantar lá sem fazer sacrifício para Deméter. Deram um campo para ele desviou o curso de um rio, colocou irrigação artificial no campo, plantou e colheu. Todos ficaram assustados. Depois ele previu para o ano 585 a.C. um eclipse solar que aconteceu no dia que ele previu. O eclipse solar ocorreu e todo mundo, como é que você é poderoso? Falou que nada, eu apenas estudo o princípio da natureza. Se a gente descobrir o princípio da natureza, como ela funciona, tudo vai dar certo. A palavra princípio, em grego, é a palavra arre, princípio, principal, a principal coisa. Você não fala príncipe. O príncipe, eu sou um homem de princípios. Olha, eu quero dizer três coisas. Principalmente, né? Arque. Você fala, por exemplo, arqui-inimigo, o principal dos inimigos. Arcebispo, o principal dos bispos. A arqueologia, o princípio da história. Então, ele começou a investigar a natureza e depois dele vieram outros filósofos da natureza. Veio Anaximandro, Anaximenes, todos eles propondo um princípio da natureza. Ou seja, o que esses filósofos da natureza queriam dizer é que nós não precisamos de mitologia dos gregos para poder ser bem-sucedidos na vida. Nós precisamos apenas conhecer a natureza. Aí vieram outros, veio Heráclito falando do Logos, veio Tales de Mileto, eu já falei Tales de Mileto, Pitágoras, falando dos números, que o segredo da natureza são os números. E esses filósofos começaram agora a fazer sucesso e tirar o povo da visão dos poetas e da mitologia. Foi assim que surgiu a filosofia grega. Porém, segura um pouquinho aqui o resumão que eu estou dando para você. Isso aqui é matéria de um semestre, hein? Vamos recapitular para não ficar chato? Os gregos eram por demais agarrados com a mitologia, que os poderosos usavam para deixar o povo acomodado ali, ó, né? Bestificado. Então, começou a surgir no meio da Grécia alguns homens que queriam descobrir o segredo da natureza e combater o mito, a mitologia, os deuses do Olimpo. Esses homens, a começar de Tales de Mileto, eram chamados de filósofos da natureza. E aí, nessa linha de filósofos da natureza, surgiu um grupo de filósofos, os sofistas, que eles eram excelentes professores. Só que eles começaram a cobrar do governo dinheiro para ensinar. Por quê? Porque eles começaram a perceber que eles tinham que ganhar a elite, e a elite não dá valor porque ela não cobra. Aí eles começaram a cobrar, foram os primeiros profissionais do ensino a cobrar, todos nós que somos professores, e hoje ganhamos um salário para ser professor, os nossos ancestrais foram sofistas. E surgiu no meio dos sofistas um filósofo que vai ser o divisor d'águas da filosofia. Seu nome, Sócrates. Tanto que a filosofia é dividida entre os pré-socráticos e os que vêm depois de Sócrates. Sócrates revolucionou, e depois dele veio o seu maior discípulo, Platão. Platão desenvolveu várias coisas. Platão que criou, através dos ensinos de Sócrates,
a diferença entre alma e corpo, como sendo a alma uma questão etérea, o céu como sendo um plano que está lá em cima. Muita coisa que nós temos hoje veio de Platão. E depois de Platão veio Aristóteles. Aristóteles rompeu com Platão em muita coisa, mas Aristóteles foi o que mais trabalhou a natureza assim de maneira clara. Aí com Aristóteles aconteceu uma coisa. Vou falar com vocês o quê? Alexandre o Grande, quando era pequeno, Alexandre o Grande, quando era pequeno, foi aluno de Aristóteles. Filipe, não o Filipe, discípulo de Jesus, o pai de Alexandre, colocou Aristóteles para ser o tutor de Alexandre. Quando Alexandre rodou o mundo, Alexandre era tão apaixonado pela filosofia aristotélica e, ao mesmo tempo, pelas mitologias gregas que ele ouvia através de sua mãe, que Alexandre espalhou a cultura grega pelo mundo. Até Alexandre o Grande, a cultura grega era grega. Depois de Alexandre, a cultura grega se tornou cultura mundial. O mundo agora falava grego por causa de Alexandre. Depois da sua morte, construíram uma cidade no Egito e deram-lhe, na verdade a cidade existia, eles a ampliaram e deram-lhe o nome de Alexandria, onde tinha a maior biblioteca do mundo antigo, com todos os livros do mundo traduzidos para o grego. E todo mundo que queria aprender cultura ia para o meio dos gregos. E esses judeus que estavam na diáspora ficaram por demais tomados de filosofia grega, cultura grega. Aliás, gente, o grego ficou tão forte, que mesmo quando Roma dominou o mundo, Roma dominava militarmente, mas a cultura que ainda imperava era a cultura grega. Tanto é que se você pegar as mitologias romanas, são apenas as mesmas mitologias gregas, só que contadas agora com nomes romanos. Por exemplo, Dioniso, o deus do vinho, virou Baco, o deus do vinho. Eros, o deus do amor, virou Cupido. Zeus virou Júpiter, o nome que depois foi dado ao planeta. Poseidon virou Netuno. Você está percebendo? Todos os deuses do Olimpo agora foram travestidos de nomes latinos e vieram para a religião dos romanos. Os romanos amavam. Tanto é que na época de Jesus, as pessoas, de modo geral, a língua franca ainda era o grego. Tanto é que o Novo Testamento vai ser todo escrito em grego. Perceberam? Então o grego dava realmente muita oportunidade. Só que, junto com a oportunidade, vinha também os perigos. E aí que entra a questão. O primeiro perigo os gregos ensinavam coisas que estavam distantes do que a Bíblia dizia. Bem distantes. E muitos judeus acabaram bebendo demais de fontes gregas a ponto de serem aculturados pelos gregos, até mesmo na Judeia e na Galileia, que é um exemplo. Pela palavra de Deus, não existem fantasmas. A Bíblia fala que quando a pessoa morre, ela vai para o pó da terra e para ela tudo pereceu. Deus até proibiu consultar os mortos no Antigo Testamento. A antropologia bíblica mostra que a alma não é uma entidade que pode aparecer e assombrar as pessoas. A alma é a junção do corpo físico com o fôlego de vida dado por Deus. É isso que é a alma. Mas olha que interessante. Quando Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos gritaram apavorados, pensando que era um fantasma. Percebeu? Os discípulos acreditavam em fantasma. Por quê? Porque os judeus estavam por demais tomados dessa cultura grega que Jesus tinha que corrigir. Paulo, quando vai escrever uma epístola, Paulo foi muito assim tocado para falar um pouquinho sobre a Grécia, tornar a Bíblia mais aculturada, e Paulo falou o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria, Sofia, Paulo escreveu Sofia em grego, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação.
porque os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, ou para os gregos. Eu acho que esse texto de Corinto aqui, Paulo falou especialmente por causa de algumas experiências que ele teve com o mundo grego, que às vezes, assim, gostava de algumas coisas de Jesus, mas não gostavam de outras. Por exemplo, lá quase no final do seu ministério, Paulo vai ter um episódio em Atenas, onde ele vai para o Areópago, e quando eu vou com os grupos ali para fazer a região da Grécia e da Turquia, eu levo o pessoal ao Areópago e ali a gente conta o caso de Paulo, que ele fala que veio pregar sobre o Deus desconhecido. Paulo, naquele momento, começou a falar com filósofos estoicos, epicureus, com tanta desenvoltura, mas quando ele começou a falar da ressurreição de Jesus, eles acharam aquilo um absurdo. E abandonaram. Não, a gente ouve sobre isso em outro lugar. E eles falam, o que é esse que tagarela quer dizer? Ele estava vindo tão bem. Por isso que Paulo falou assim, olha, eu continuo pregando a Cristo, mesmo que seja uma loucura, um escândalo. Sabe por quê? A ênfase da pregação cristã estava em duas coisas que matava o pensamento grego. Em três coisas que matavam o pensamento grego. Primeira delas, que somente a elite dos filósofos consegue ter uma mente superior. E Jesus dizia que todos os que fossem a ele, até os pequeninos, poderiam ser pessoas de mente aberta. Segundo problema, Jesus, para nos salvar, teve que morrer na cruz do Calvário. E os gregos não podiam entender isso. Não podiam entender nem a morte de Jesus, muito menos a sua ressurreição. Porque para os gregos, olha como é que eles imaginavam, especialmente os gregos de linha platônica. Platão estava muito em alta ali. A alma é uma entidade do mundo das ideias que foi aprisionada num corpo. Então o corpo não presta, o que presta é a alma. Eu não tenho que valorizar esse corpo. Esse corpo, quanto mais rápido ele acabar, melhor. E uma divindade que viesse habitar num corpo que é prisão da alma, não pode ser uma divindade perfeita. Tem que ser um espírito muito fraco. Então, naquela época, dizer que Jesus encarnou não fazia sentido na cabeça de um grego, porque um Deus jamais se encarna. Aí alguns cristãos, depois de Paulo, vão tentar fazer uma ponte para tornar o evangelho mais palatável para os de língua grega, e vão dizer assim, não, Jesus não encarnou, não, ele fingiu que era homem, ele aparentou ser homem, né? Docetismo, eu mencionei isso outro dia. Ele aparentou. Aí vai o apóstolo João escrever lá nas cartas dele, todos os que negam que Jesus se encarnou, esses são do anticristo, não ouçam esse povo. Falar que Jesus ressuscitou num corpo físico é outra coisa que os gregos não entendiam, porque o corpo é a prisão da alma. A alma tem que sair do corpo para estar livre. E Jesus vence a morte voltando para dentro do próprio corpo, não faz sentido. É como se você desse liberdade para um preso, ele sai da cadeia, dá uma volta e entra na cadeia de novo e fala que está livre. Não faz sentido. Na mentalidade grega, Jesus tinha que abandonar esse corpo e nunca mais voltar para ele. Jesus ressuscitar com um corpo físico. Por isso que Paulo fala a loucura da pregação. Mas aí entrava o terceiro ponto de Jesus, que às vezes chocava com os gregos. Talvez por isso Jesus esperou um pouquinho, porque aqueles gregos talvez iam se decepcionar com Jesus, não estavam prontos ainda para a pregação que ele faria através de Paulo. É que a pregação de Jesus iria diametralmente ao oposto do que diziam os filósofos gregos e a literatura grega, aquela do período homérico que eu falei com vocês. Vou dar alguns exemplos. Horácio dizia o seguinte, Horácio era greco-romano, né? Horácio dizia o seguinte, eu odeio a gente vulgar, o povão, e os mantenho longe de mim. E Jesus chamava o povão para perto dele. Aristóteles dizia que um homem nobre jamais faria uma bondade em segredo. Você lê isso na Ética Nicômaco. Ele fala, um homem nobre jamais faria um ato bom em secreto. Pelo contrário, ele divulgará esse ato bom para que todos fiquem sabendo. E Jesus, várias vezes que curava alguém, dizia assim, não conta para ninguém que fui eu que te curei. Percebeu? Teógenes dizia que somente um tolo e uma pessoa de mente fraca toleraria um insulto e ensinaria seus discípulos a fazer o mesmo.
E Jesus vem lá. Se alguém te dá um tapa numa face, oferece a outra. Quando eu pego esses textos gregos que eu estou citando para vocês aqui e comparo com Jesus, Jesus parece estar indo na contramão de tudo que era lógico, sensato ou filosófico. Por isso que Paulo vai falar que é o escândalo de Jesus. Mas é no escândalo da cruz, dessa coisa até antirracional, se eu posso dizer, que está a salvação. Por isso que Paulo falou que Deus fez tola a sabedoria do próprio mundo. E não é fato, estou lendo 1 Coríntios 1, de novo, 1 Coríntios 1, verso 20, não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Aí eu fico pensando, e curioso que eu estou falando isso com vocês, eu sou formado em filosofia, tá? Eu sou formado em filosofia. Então não vou jogar fora a água suja, a bacia e a criança junto. Existem muitas coisas da filosofia, do mundo grego, da paideia, que é o ensino, a educação grega, que a gente pode pegar e incorporar. Por exemplo, a própria língua dos gregos foi usada pelo Espírito Santo para escrever o Novo Testamento. A gente não pode desprezar tudo, mas nós devemos saber que Jesus e a lógica de Jesus é que tem que estar em primeiro lugar, não a lógica dos gregos. Paulo tem até uma passagem que ele fala, quando eu tentei vencer filosofia com filosofia, argumento contra argumento, lógica contra lógica, não deu muito certo. Aí agora, o que eu quero pregar? A Jesus Cristo e esse crucificado. E isto caiu muito na minha vida também. Eu continuo lendo muitos autores, produzindo livros, notas de rodapé e tudo mais, mas cada dia que passa eu descubro, sem desprezo à cultura que eu adquiri, que Jesus tem que permear tudo isso. E é justamente por Jesus ter que permear tudo isso que eu resolvi fazer com que tudo que eu saiba chegue de alguma forma a você.